Olá, aqui é a Andresa com mais um exercício aqui dos 22 processos do livro Peça e Ser Atendido. E no áudio de hoje eu vou ensinar como a manifestar seus desejos. E o processo é o número 4, é a realidade virtual. E, gente, muitas vezes vocês não conseguem realizar o processo de vocês, né? Ou seja, se manter nessa realidade virtual porque vocês negam o prazer, negam o se permitir. A verdade é que todos nós, tá? Sem exceção, fomos condicionados a levar uma vida árdua, uma vida difícil, uma vida de luta, tudo com muito sacrifício. Então, quando você pensa em sentir prazer, bem-estar, você nega porque tem gente, tá? Eu vou falar sobre isso porque em atendimento, às vezes eu estou atendendo um cliente e tem gente que se sente culpado, sabe? A pessoa não consegue manifestar aquilo que ela quer na vida dela porque ela se sente culpada em se sentir feliz, sentir bem, porque alguém da sua família não se sente bem, ou porque alguém da sua família enfim, tem uma vida não tão legal e aquela pessoa não quer se sentir mal realizando os seus desejos. Olha, é meio doido isso, mas infelizmente tem muito disso. Então, não adianta uma coisa que o Abraham fala, você intenciona e você tem que se permitir, porque senão você intenciona algo e você fica negando com culpa, com medo ou com emoções negativas. E como o Abraham fala, toda a emoção, ela é um guia, é uma referência emocional para você saber onde você está. E quando você presta atenção em você, e você sabe assim que, por exemplo, você está com raiva, essa emoção ela só está te mostrando um contraste. Como assim um contraste? Por exemplo, um contraste é aquilo que você não quer viver, você está vivendo uma situação que você não quer. Então, qual é o oposto disso? O que você quer viver? Se você está com raiva, com medo, não é que você não queira mais sentir raiva. Eu não quero mais sentir raiva e medo. Não. Eu quero me sentir feliz, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir abundante. Esse é o contraste. Então, se você só sabe que você quer se sentir feliz, em paz, abundante, alegre, porque você estava ali na raiva. Então, você estava numa situação que estava te gerando medo ou raiva. Esse é o contraste. Tem gente que não consegue perceber isso, não consegue se reconhecer sozinho e por isso que muitas vezes as coisas não funcionam. A pessoa se enche de conteúdo e ela não se percebe, ela não faz um trabalho de se perceber. Como é que eu estou me sentindo agora? O que a minha referência emocional está me falando? Entende? Então, esse exercício de hoje, essa realidade virtual é muito legal, gente. Eu gosto muito de usar ela, porque eu uso ela em todos os lugares. Por exemplo, eu estou na fila de um banco, estou esperando ali para resolver alguma coisa. Ao invés de reclamar que está demorando, que tudo está parado, que não está funcionando, eu estou na minha realidade virtual. E agora eu vou explicar direitinho o que é essa realidade virtual que o Abraham fala. Mas uma coisa que você tem que entender é que você tem que estar se sentindo, tá? A escala emocional, a escala de referência emocional se você é da alegria, tá? Autoconhecimento, liberdade, amor e admiração. Se você tá nesses sentimentos, até o tédio, tá? Aí você tem que ir lá no primeiro vídeo da série ou ir no audiobook que tem aqui dentro do canal. Os links estão tudo abaixo desse vídeo aqui. Aí você vai ver que se você tá do tédio e outras emoções para cima, você pode praticar esse exercício, tá? Então, se não tiver a certeza de como você está se sentindo, vai lá no livro, no livro mesmo, se você tiver,
ou no audiobook aqui, que está no capítulo 20, tá? E examine as 22 categorias de escala de orientação emocional. Então, a primeira coisa que o Abreu fala para nós é o seguinte, gente, é que nós vivemos num universo vibrátil e que todas as coisas são administradas pela lei da atração. Você traz para a sua vida aquilo que você pensa e sente todo o tempo, aquilo que você concentra a sua atenção, aquilo com que você se sintoniza. Então, Andresa, quer dizer que hoje eu estou atraindo pessoas com muita raiva para minha vida? É porque eu tenho raiva em mim? Sim, é porque você, na maior parte do tempo está vibrando nessa emoção e não está percebendo. Então quer dizer que se eu estou atraindo muita dificuldade para minha vida, é por quê? Porque você não está se permitindo, você está negando a permissão. Ou seja, você quer algo bom para a sua vida, mas você não se permite. Então você fica com medo, você fica preocupado, você fica tenso. Tudo ao contrário do que você tem que sentir. Porque como o Abraham disse, a única coisa que a gente precisa sentir é alegria para você poder entrar no vórtex, para que você se alinhar com a energia do universo, ou o nome que você quiser dar, Deus, Espírito Santo, centelha divina. Então, o teu único objetivo na vida é se sentir bem. E eu já falei isso aqui em outros vídeos, palestras que eu dou aqui no canal, né? O meu canal é cheio de conteúdo. E eu já falei isso várias vezes, que a tua única meta é ser feliz. A tua única meta é se conectar com a tua centelha, que todo o resto vem. Mas aí, se você insiste em ficar preocupado, com raiva ou medo e não se percebe, você nega, né, tudo o que o universo tem de bom para te oferecer. Mas, olha só, no entanto, porém, no processo de realidade virtual, você intenciona como você quer se sentir. E aí você começa a oferecer uma vibração para o universo. Então ele diz assim, o Abraham diz assim nessa parte do livro: pelo processo de realidade virtual, você intencionalmente ativa uma cena na sua mente e oferece uma vibração que combina com a cena que ativou. Na verdade, você vai fazer uma visualização, mas não é uma visualização de algo futuro que você deseja. Por quê? Porque às vezes, e eu falo isso porque eu já atendi muita gente com esse problema, tá? Da pessoa querer algo na vida dela e começar a fazer a visualização e ficar muito ansiosa. E a pessoa me chama, ou é cliente meu, ou é cliente individual, ou cliente aluno da terapia da riqueza, e a pessoa chega e me diz assim: Andresa, eu tô mais ansiosa, eu comecei a visualizar e eu tô mais ansiosa. Porque às vezes, quando você visualiza aquilo que você não tem, você ativa as tuas resistências. É algo muito interno, é as sombras psicológicas, que eu também falo muito aqui dentro do canal e que eu ensino a limpar essas sombras através do método Mandalas que Cura. Então, quando você visualiza algo no futuro e que você não tem, você corre o risco de ativar, então, essas resistências. Então, o que o Abraham fala aqui? Que você tem que visualizar situações, tá? Onde você já se sentiu bem. Por exemplo, você foi viajar e você tem essa memória na tua mente sobre algo que foi muito legal. E aí você pode viver essa história, sabe? E não ir lá e visualizar a cena que você já viveu, que te trouxe muita emoção. E aí só você sabe, né? Situações que você já viveu, assim, viagens que você já fez. E aí quando você vive aquelas memórias ali, você brinca com essa realidade virtual, trabalha a tua visualização, a tua imaginação e muda a tua vibração. Então você começa a oferecer uma vibração, tá? Muito melhor. Você, né? Se você sentiu muita alegria naquela cena,
Você começa a oferecer essa vibração de alegria também. E aí, olha só o que o Abraham diz, gente. Em geral, as pessoas apresentam a maior parte de sua oferta vibrátil em resposta às coisas, às pessoas, às condições que observam. Então, o que significa isso? Você está observando, você escuta, você vê e aí você sente. Então, você começa a observar essas coisas ruins e situações que você não gosta na sua vida, e aí você começa a oferecer essa oferta vibrátil que ele chama aqui. Então, se você pratica a realidade virtual, tá, durante o dia, várias vezes ao dia, você não é que você vai ficar todo o tempo na tua realidade virtual, você vai brincar com ela, tá? E aí você vai mudar a tua oferta vibrátil. Então, pessoal, como é que a gente faz, então, né? Como é que pratica essa realidade virtual? E, gente, olha só, só lembrando, tá, que segunda-feira começa, então, o Criador Intencional da Realidade, que é uma mentoria de 5 dias comigo ao vivo pelo Google Meet, tá? Com valor simbólico de R$72. Quem me conhece sabe que eu entrego muito nas minhas mentorias. Realmente é só um valor simbólico para você trabalhar a sua energia vibrátil mais profundamente. Então, se você quer participar, o link para fazer a tua inscrição tá abaixo desse vídeo. Bom, então vamos lá, gente. Quais são os 3 passos, né? Recado dado, seguimos adiante. Quais são os 3 passos para poder, né, usar essa realidade virtual? O Abraham fala o seguinte: pedir é fácil. Isso você faz todo o tempo. Segundo, atender o que é pedido, tá? Não é o seu trabalho. Então você pede, mas como vai chegar não é o seu trabalho. A energia essencial faz isso. E é aí que eu vejo o grande desafio da maioria das pessoas, esmagadoras. Eu te digo isso porque eu faço muito atendimento. Eu atendo há muitos anos no individual e em grupos também. E aí as pessoas, às vezes elas nem sabem o que elas querem, tá? Porque elas estão numa negação tão grande, numa energia negativa tão grande, que aí falta tanta clareza mental que elas nem sabem o que pedir. Mas conforme ela vai se harmonizando, ela vai tendo essa clareza. Então, ela consegue ter a clareza. E aí ela quer saber como que ela vai conseguir. E aí ela paralisa todo o processo. Por quê? Você não tem que saber como as coisas vão chegar. Você apenas tem que se permitir. Então, o terceiro passo é permitir, abrir-se para receber o que pediu. Gente, eu agora estava falando isso, me lembrei de uma história que eu conto muito dentro dos meus cursos. Teve uma época da minha vida que eu aluguei uma parte da minha casa e para um italiano, um rapaz que vem da Itália. Mas na época eu estava numa situação financeira tão ruim, a coisa estava tão ruim em todos os sentidos na minha vida naquela época, e que eu não tinha outra alternativa a não ser agradecer e mudar minha energia, porque eu não sabia o que fazer. Se você me acompanha, você sabe que história é essa e eu não vou repetir aqui agora. Mas enfim, e eu comecei a mudar a minha energia, gratidão, me ancorar, fazer várias práticas de yoga, porque eu pratico yoga há muitos anos, então o yoga nos ajuda a desbloquear várias partes do nosso corpo e assim desbloquear energias que estão paradas, presas, para que a gente se sinta bem. Comecei a me sentir bem, e aí uma amiga me liga e diz assim: Andresa, tem um rapaz que precisa de uma casa para alugar, mas eu me lembrei, olha só, de oferecer o quarto aí que tu tem sobrando para ele morar com vocês. E ele foi, assim, resolveu na época os problemas que eu estava tendo financeiramente. Olha que interessante, gente.
o quanto que você se abre, quando você se abre para permitir as coisas, o fato de eu me sentir um pouco melhor do que eu estava, eu entrei em alinhamento com a energia essencial e as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, por que eu estou te contando essa história? Não é o teu trabalho saber como as coisas vão acontecer. O teu ego, ele quer saber como vai acontecer. Porque o ego, ele quer ter o controle. Mas a coisa pode acontecer, você pediu algo, mas a situação pode acontecer de infinitas possibilidades, porque você é um ser de infinitas possibilidades. Então você não precisa saber como vai acontecer. A única coisa que você tem que fazer é se permitir e permitir se sentir feliz. Então olha só o que o Abraham fala aqui, ó. Você está sempre pedindo, não consegue parar de pedir. Sua tarefa, na verdade, é descobrir uma maneira de abrir-se para receber. O que ele está dizendo? Que você está sempre pedindo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas você não se abre. Então, para isso, você precisa se alinhar-se. Né? Como já vimos antes, o sinal de alinhamento, como é que você sabe que está alinhado? Pelas tuas emoções. Quando você está cansado, quando você está frustrado, raivoso, magoado, você está fora de alinhamento. Grave isso, escreva aí nos comentários. Vamos ver se você está prestando atenção. Escreve aí, quando estou cansado, frustrado, raivoso, magoado, estou fora de alinhamento. Então, quando estou magoado, frustrado, raivoso ou ferido, estou fora de alinhamento. Então, não se culpe nem se acuse quando se surpreender com um pensamento negativo. Você pode usar o processo da escala de contemplação, você pode praticar em qualquer lugar. Você pode praticar realidade virtual. Então você vai saindo desse estado de resistência para que a lei da atração vá responder você de maneira positiva. Então agora o Abraham vai falar sobre o processo da realidade virtual. Então ele fala o seguinte, olha só, vou ler um trechinho do livro para você entender. No processo da realidade virtual, você vai agir como um diretor do cinema ao filmar uma cena. Para iniciar o processo, você deve decidir onde que a cena acontece. Aqui, gente, eu vou fazer um parênteses. Onde é que você gosta de estar? Sabe, quando eu faço esse exercício, para que eu possa relaxar de imediato, eu vou para um lugar onde eu curto muito. Eu gosto muito de uma praia que tem em Santa Catarina, que é Garopaba. Eu já viajei muito pelo Brasil, e conheço muitas praias, inclusive eu moro numa praia, mas eu tenho uma conexão tão forte com essa praia, Garopaba, que quando eu imagino que eu estou lá, é só de falar com você, eu já estou enxergando a praia aqui na minha frente, já estou emocionada. Eu relaxo completamente. Então, por que eu estou te falando isso? Porque como esse lugar me emociona, me deixa muito feliz, muito grata, eu quero que você escolha também um lugar que te faça se sentir assim. Um lugar que, se você não tem esse lugar, você pode, um filme que você viu, um lugar que você imagina, mas você tem que se sentir bem. O local tem que mexer com você. E aí o Abraham fala o seguinte, ó, pode ser um lugar que visitou, que viu em um filme, ou que ouviu falar, aí é com você. E aí você vai perceber assim, ó, o ambiente é aberto ou é fechado? É de manhã ou de noite? Olha só, na minha imaginação é aberto, é na praia e sempre é pela manhã. E tá sol, tá quente, tá lindo, eu sinto a brisa no meu rosto. E aí ele faz a seguinte pergunta, o Abraham: como está o tempo? Como está a temperatura? O que você está vestindo? Quem está com você? Escolha apenas coisas que lhe agradem, inclusive pessoas que se encontram. As pessoas que você vai se encontrando, decida se você vai estar acompanhado.
Então só coloque coisas boas. Qual é o seu estado de espírito? Você está rindo? Você está conversando? Você está apenas contemplando? Né? Quais são os diálogos? Quais são as conversas? Esse é o objetivo do processo de realidade virtual. É fazer você ativar vibrações internas que o coloquem em uma situação que permita o seu bem-estar. Não crie nada defeituoso. Na sua realidade virtual, você pode fazer exatamente como quer. Não use esse processo para tentar melhorar uma situação existente. É aquilo que eu falei para você. Não tente visualizar algo do futuro para você não ativar a resistência. Por exemplo, você está numa situação financeira precária e você quer ganhar mais dinheiro. Não visualize isso. Por quê? Porque nessa tentativa você pode ativar resistências. Eu tenho muitos clientes que, quando começam a praticar a visualização, me falam assim: Andresa, eu estou mais ansioso. Por quê? Porque a pessoa quer fazer a visualização e ela cria uma expectativa que tem que acontecer amanhã. E nesse jogo da realidade virtual, é algo que você já viveu, ou algo que você queira viver, mas sem expectativa de quando vai criar. Por isso que eu, Andresa, nesse jogo da realidade virtual, eu sempre vou para lugares que eu já visitei, que eu gosto. Por quê? Porque eu só faço a realidade virtual para mudar a minha vibração. Ou seja, se eu não estou me sentindo bem, ou se eu quero me sentir muito melhor, se eu quero estar no vórtice, se eu quero estar em alinhamento com a minha centelha divina, eu começo a imaginar as coisas que eu quero. Por exemplo, vou contar uma coisa que eu faço muito. Quem é meu aluno deve ter ouvido eu falar isso. Principalmente meu aluno lá dentro do método Mandalas que Curam. Quando eu quero fazer uma nova mandala, desenhar uma mandala, às vezes eu fico dias no processo mentalmente, na realidade virtual. Agora mesmo eu vou fazer uma arte numa mesa de vidro e eu tô há dias já virtualmente, né, desenhando ela lá na mesa, no campo vibrátil, na realidade da energia, né, essencial, ela já existe, ela já está lá porque eu já desenhei ela. Então, quando eu for fazer de fato essa mandala, ela vai sair muito mais prazerosa, muito mais fácil, vai fluir muito mais, porque ela já está lá, já o foco já está lá, a atenção já está lá. E você pode fazer isso com coisas que você queira fazer, mas coisas que eu quero te dizer assim, coisas que te façam sentir bem, não coisas que criam resistência. Por exemplo, nessa história que eu te contei, é fácil. Eu gosto de desenhar mandalas, eu sei que elas limpam os meus padrões negativos mentais, então é algo que eu gosto muito de fazer. Então não tem resistência, você tem que visualizar coisas, imaginar coisas que façam você se sentir bem, entendeu? Que torne o processo prazeroso. Eu até me lembrei de uma história agora, que eu fui dar uma palestra no Rio de Janeiro, um evento que era só de coaches falando para coaches, e só coaches famosos, só gente que bomba aí na internet, né, que tem canal gigante no YouTube, enfim. E eu na época fui convidada e eu confesso que eu tremi um pouco a base. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer lá no meio desse monte de gente famosona, né? Olha aí o ego não querendo se sentir bem. Mas eu senti que eu tinha que ir, eu fui. E aí eu sei falar muito bem, eu sou muito boa no que eu faço em treinamento. Eu reconheço isso, sabe? Eu me garanto como profissional, muitos anos de experiência, muitos treinamentos aí pelo Brasil, dando, né, e participando também. Eu disse, não, olha só, não tem o porquê de eu me sentir em cima do muro, porque
tem pessoas famosas lá dentro. Olha como é o ego, gente. E aí, sabe o que eu fiz? Todos os dias do evento que eu estava lá, eu apliquei tudo isso aqui do livro. E eu nem tinha contato ainda com esse livro, mas por estar bem, por estar feliz, a própria centelha vai guiando. Então, o que eu fiz? Eu assisti as palestras, né? Todo mundo deu palestra. E eu admirava, assim, os coaches, sabe? Eu apreciava aquele pessoal. Eu disse, nossa, que legal, que bacana. Admirava, né? Apreciação é uma coisa que o Abraham fala aqui dentro do livro. E aí, quando eu ia pro meu quarto, no hotel, eu estava no mesmo hotel que estava o evento. Eu me visualizava de noite, assim, falando bem, né? Tocando as pessoas, me sentindo super bem. E aí, quando eu fui fazer a palestra, gente, foi incrível. Eu fui uma das últimas a palestrar e foi incrível a palestra, assim. Eu fui totalmente canalizada em cima do palco. O pessoal se conectou. O pessoal adorou, comprou o produto, que a gente estava também vendendo produto um para os outros lá, né? Apresentando os nossos produtos. A terapia da riqueza, que é esse curso que eu tenho online, foi um sucesso. O pessoal tudo queria. Eu estava numa energia lá em cima. Por quê? Porque eu estava alinhada, né, com essa energia e eu usei essa realidade virtual. Então, ao mesmo tempo assim que eu percebi, e é muito importante você se perceber, porque eu percebi que eu estava em cima do muro. Eu percebi que eu tinha uma resistência ali, porque eu não tenho um canal famoso no YouTube. E meu ego estava se comparando. E aí, quando meu ego começou a se comparar, eu digo, a coisa, não vou deixar, não vou permitir que né, o fato do meu ego se comparar gerou uma emoção negativa. E eu me percebi ali e disse, não, eu vou mudar isso aí. Aí eu usei os ensinamentos aqui do livro, até mesmo sem ter tido contato ainda com o livro, que foi apreciar os outros profissionais que estavam lá no palco, admirando, né? Admirei todos, apreciei todos que estavam lá em cima, foram que realmente fizeram um trabalho incrível. Então, se eu me pego numa emoção negativa, talvez eu fosse julgar. E aí eu ia fazer isso com o meu chakra laríngeo, que é o julgador. Mas não, eu resolvi apreciar. E aí eu me senti bem. E visualizei, brinquei com a minha realidade virtual, porque é uma coisa que eu sei fazer, é dar palestra, é ajudar pessoas através do meu trabalho. Então, eu fiz aquela visualização foi muito fácil. Por quê? Porque é algo que já está no meu vórtice. E aí tudo correu bem. Então, use a realidade virtual sempre que você quiser, sabe? Inclua detalhes que te façam ficar bem. E se você perceber que você não está bem, você pode contemplar antes, você pode apreciar, né? Contemplar e apreciar qualquer coisa que você queira, e você vai ver que você vai mudar a tua energia e você brinca com essa realidade virtual. Eu faço muito isso, gente. Eu tô caminhando, eu vou para lugares, eu fico ali uns 30 segundos, aí volto para o presente, caminho, contemplo, aí daqui a pouquinho eu vou de novo, fico uns 30 segundos ali, volto, contemplo, e assim eu fico, e aí eu fico nessa energia, sabe, boa, alegre, e as coisas começam super a acontecer. Ontem à tarde mesmo, eu fiz um texto lá para os meus grupos, né, quem está nos grupos do WhatsApp, quem está no meu grupo de alunos, eu mandei um textinho muito legal. Eu estava na praia, fui fazer uma coisa que eu gosto, é praia. Um dia eu peguei minhas coisas e fui trabalhar na praia. E aí, nossa, fluiu o texto, eu escrevi, tudo sentada no sol, que eu adoro, na praia, gente. Então, me permitindo me sentir bem, fazendo uma coisa que eu gosto. Porque não está no meu controle, como as coisas vão acontecer. Eu só tenho que dizer para o universo como eu quero, o que eu quero. Como diz o Abraham, a nossa única coisa é o que você quer, qual é o seu desejo. E depois se sentir bem. Então, até uma parte aqui que eu estou com o livro aberto, que o Abraham diz o seguinte: fundamental é se sentir bem. Só há uma razão para o bem-estar não inundar em detalhes a sua experiência. Respondendo ao seu desejo, é você estar de mau humor, zangado ou preocupado com alguma coisa.
O exercício da realidade virtual vai treiná-lo a sentir-se bem a maior parte do tempo, como acontece com os músculos. Quanto mais praticar, maior é o efeito. E é verdade, gente. Quanto mais você pratica, maior é o efeito. Então, busque fazer isso. Você vai ver que a sua realidade vai ser transformada. Todo pensamento que o faça sentir mal é negativo. Pense nisso. Todo pensamento que não te faz bem é negativo. Então saia correndo dali, vá para a sua realidade virtual. E aí ele dá um outro exemplo aqui de processo de realidade virtual, gente. Ele diz o seguinte: quanto mais praticar o processo da realidade virtual, mais você estará praticando a vibração de não resistência. Quanto mais praticar a vibração da não resistência, melhor vai se sentir. Então, naturalmente, as coisas que desejar começarão a fluir facilmente na sua experiência. Se puder, nesse momento exato, deixe o livro de lado e imagine uma situação com os detalhes mais agradáveis possíveis. O lugar, a estação do ano, a temperatura, a roupa que está usando, o vento que acaricia sua pele, o perfume no ar, a sensação de prazer e vitalidade no seu corpo, a beleza da paisagem, dos sons. Escolha uma pessoa especialmente querida para estar ao seu lado. Veja sorrir, abrace, caminhe de mão dadas com ela, converse sobre os seus planos, sonhos. Fique o tempo que desejar. Ele fala o tempo que desejar. Eu já fico assim, para não ficar todo o tempo na realidade virtual e ficar um pouco no presente também, para poder receber as informações, tá? Os pensamentos, os insights. Eu fico assim 30 segundos, aí eu faço outras coisas, me concentro no presente, aí daqui a pouco eu volto. Eu brinco muito assim durante o dia. Eu paro para contemplar a natureza, ou contemplar, por exemplo, assim, os meus bichinhos de estimação que tem em casa. Eu paro, eu olho, sabe? Contemplo eles, e aí eu vou mudando essa vibração, porque até isso te ajuda a mudar a tua vibração. Se você tem gato, se você tem cachorro, você pode ir lá fazer um carinho, você pode contemplar eles, isso muda a tua vibração também. Aí, a outra parte aqui, gente, para a gente finalizar. Preocupar-se ou emocionar-se. Suas visualizações estão sintonizadas? Então, a pergunta foi essa, né? Se preocupar ou emocionar-se. As suas visualizações estão sintonizadas? Vamos ver o que o Abraham fala aqui, gente. Para mim, alguém nos disse, Abraham, para mim é difícil visualizar. Quando penso em ir para a realidade virtual, ela é apenas um espaço vazio. Eu não sei fazer isso. Aí ele diz o seguinte: nós respondemos: você consegue lembrar fatos que aconteceram? Então, se você tem uma memória que você gosta, se você consegue lembrar desses fatos, então você consegue criar a tua realidade virtual. Porque o passado não está aqui agora. Ao se lembrar dele, você o recria a partir de alguma coisa. Não há, portanto, diferença entre visualização e realidade virtual. É a criação de uma imagem com a intenção específica de lhe dar prazer. Então, o que ele está dizendo, gente? Se você tem aquilo que eu falei, se você tem uma imagem, uma situação, algo que você gosta, você pode criar a tua realidade virtual. O passado ele não está aqui, mas se você trouxer ele para cá, você está criando uma realidade virtual. E essa realidade virtual que você cria muda a tua orientação emocional. Então tem que praticar a realidade virtual porque ela vai estimular a tua imaginação. E, gente, para finalizar aqui, eu consegui muita coisa na minha vida e consigo até hoje, faço tudo muito com a minha visualização. Então, eu uso muito, pratico muito. Só que, por que a maioria das pessoas não pratica a visualização? Porque não treinam, porque estão condicionadas no pensamento de que tudo tem que ser
sofrido, que tudo tem que ser trabalhoso, que sabe que a vida é uma dificuldade. Esses padrões é que fazem com que você se sinta mal. Então não se permita que o universo lhe dê o melhor. Saiba que você é merecedor. Você merece o melhor dessa vida. Então pratique esse exercício. Espero te encontrar na mentoria Criador Intencional da Realidade, para que você possa trabalhar todos os seus chakras, alinhar a tua energia vital, para que você mude o teu padrão vibrátil o mais rápido possível. Então, nos encontramos no próximo áudio. Um beijo, obrigado por compartilhar esse vídeo, obrigado por curtir aqui, deixar o teu comentário e ajudar o canal a crescer. Um grande beijo e até o próximo encontro.